Boa noite a todos, eu sou Pajor de Ogum, feito por mãe diva de Oxundocô. Sou neto do Eric de Ossanha e bisneto do grande Babalorixá, que fez o mercado público, o baralho do mercado público. Então a nossa família vem há anos nessa cultura religiosa. Sobre a pandilha, o que o senhor me diz? Pandilha. O único que eu conheci que cultuava a pandilha pelo lado de Cabinda era o pai Henrique. E a Zina, que hoje já não se vê falar também, né? Ele cultuava essas duas. Os anjos do pai Henrique, o que o senhor me diz? O conhecimento do que ele fazia. Não, assim, como que chegou ao pai Henrique, se veio da mãe Palmira, qual que seria a origem? Veio da mãe Palmira. A mãe Palmira tinha os anjos. E aí o pai Henrique cultuava, que poucos filhos dele continuaram cultuando. Perfeito. O que o senhor me diz sobre o Camuca dentro da casa do pai Henrique? Bom, sobre o Camucá, o que eu sei, eles cultuavam o Camucá, só que eu nunca vi dar cabeça para Camucá e não matava dentro do Parque Santo do Camucá. Pelo menos eu presenciava isso como tamboreiro, eu não tinha acesso direto, só que eu toquei anos vendo isso. E esse Camucá, ele era em algum momento cultuado durante missa, alguma coisa ou não? Era à parte? Várias missas, anos que eu toquei missas para ele, nunca tocamos para Camucá, para cultuar, matar para Camucá no Ereçu. Então não existia isso aí? Não, pelo menos na época que eu tocava para ele. O senhor não participou dos livros do Paulo Tadeu? Eu vi alguns livros, tá? Eu tenho alguns livros, e quando a gente chegou, a gente fazia obrigação lá na casa do Pai Pilão, todos os filhos acabavam tendo um livro. Ele era meu primo. O Paulo Tadeu? Paulo Tadeu Barbosa. O livro do Paulo Tadeu tinha alguma coisa a ver com a casa do Pai Pilão, os fundamentos, ou com o Pai Henrique, ou era a parte, era diferente? Muitas coisas tinham a ver, muito fundamento que ele colocou no livro, tipo o nome de santo, chamada de santo, tinha a ver, porque ele foi filho do Pai Pilão. Então ele copiou ali muitas coisas aprendeu do Pai Pilão. Mesa, coisa, era... Na época, o Pai Pilão entregava cabeças de lodê para a mulher? Sim. Ele fazia? Sim, eu presenciei várias, toquei vários cortes lá da Mãe Gemido, Guaralodê, que se aprontou lá, muito antiga, hoje já não está mais entre nós. Ela foi uma. Falando sobre as mulheres, a Geni, como já foi mencionado, nós conhecemos ela, tivemos contato com ela, o Lodê era lindo. O senhor sabe onde ela morava? Não cheguei a conhecer. Não cheguei a conhecer. E ela, assim, ela tinha filhos também, né? Tinha. Era bem, o Lodê chegava, era a coisa mais linda também, né? Vamos a uma pergunta um pouco mais polêmica, tá? Fique à vontade de responder, se recordar de alguma coisa. O Exu do Vento, chegou a ouvir falar dentro da casa do Patilhão, ou ver? Não ouvi falar e nem vi. Não conhece? Exu do Vento. O Exu do Vento, o senhor disse que é algo recente, assim, etc. Viu em alguma família esse Exu do Vento ou não, só? Eu vejo Exu do Vento hoje. Antigamente não. Mas em alguma família ou só aonde? Não, eu vejo comentar, eu não vi nem esse Exu do Vento chegar na terra em alguém. Exu do Tempo, alguma coisa assim. Não é da sua época, não chegou a conhecer. Só se é um tempo para cá, uns 15 anos para cá. Perfeito. De 15 anos para cá, antes disso, não conheceu. O senhor concorda com o tabu da ocupação? Com o quê? O tabu, o segredo de manter a ocupação. Concordo. Perfeito. E segue em casa, faz tudo? Sim. Então, a ocupação tem que ser sigilada. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lembra da Oxum do Luiz Carlos, lá de São Paulo? Sim, perfeitamente. Como que, assim, o que lembra, assim, que possa falar? Eu lembro
do perfume que ela usava, do jeito que ela usava. Lembro que ela era uma Oxum braba, sempre marcante, onde ela chegava não tem quem não se curvasse. Pela feitura que ela foi, eu vou dizer, educada assim, né? E ela tinha parecia um orixá homem, de brabeza.